Oi, boa tarde, irmãos. Hoje é meu dia do testemunho. E o meu testemunho ele começa com uma avó cristã, que pelo qual ela viveu a vida toda orando ao Senhor e falando com Ele e pedindo pelos netos, pelos filhos. A minha avó se chamava Laura e era uma serva do Senhor Jesus. A lembrança que eu tenho da minha avó é eu acordava e ela estava de joelho. Eu dormia de novo e eu acordava e ela estava de joelho. Só durante os anos que eu fui entender o que era o joelho dobrado, que era a oração, né? E lá em casa as pessoas batiam e diziam: Irmã Laura, eu vim orar contigo. Irmã Laura, o Senhor me ordenou para trazer mantimentos, porque nós passávamos muito trabalho. E o Senhor era tão bom que as pessoas saíam de lá tão gratificadas e renovadas, porque o Senhor usava ela tremendamente, porque ela tinha o dom da revelação. E a minha avó, durante muitos anos, ela orou pela minha vida para que eu conhecesse o Senhor Jesus. E foi necessário que eu me criasse com a minha avó para eu saber que o Senhor Jesus era o único suficiente Salvador, Jesus Cristo da minha vida. Então, aos 9 anos de idade, eu fui convidada para ir numa igreja, que era um chá das irmãs. E eu fui nessa igreja. E era um culto pequeno. E eu fui mais, irmãos, porque tinha bolo, tinha coisas gostosas para comer. E como toda criança gosta, eu fui também por isso. Só que chegando lá, teve um culto. E eu sentei bem na frente, as crianças sentaram bem na frente. E a palavra do pastor, ela foi entrando dentro de mim. E ela foi entrando e eu não sabia o que era, o que estava acontecendo comigo. E eu comecei a chorar. E ali eu comecei a sentir algo diferente. E quando ele fez o apelo de quem gostaria de conhecer Jesus, de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, eu fui a primeira a levantar. E chorando como se eu tivesse sentido, realmente eu estava sentindo algo diferente, e eu só tinha 9 anos. E eu chorava muito. E ali o Senhor Jesus começou a me tratar. E era uma igrejinha pequenininha, mas uma igrejinha que tinha palavra e tinha o culto e tinha a escolinha dominical, que era para as crianças. E dentro dessa escolinha, irmãos, tinha uma professora, vou botar o meu óculos, que a primeira palavra que eu ouvi foi o Salmo 23, que fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me guiarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, esse salmo foi o salmo que eu iniciei a minha vida com esse salmo. E
todas as escolinhas, todo domingo de escolinha, ela lia esse salmo. E depois eu pude pegar ele como um escudo quando fala que nada me faltará. E muitas vezes, muitas coisas me faltaram. Por quê, irmãos? Porque eu fui criada com a minha avó, os meus pais se separaram, eu estava no ventre. Sou agradecida pela minha mãe, pelo meu pai que hoje não está mais, ele foi com Jesus. Mas eu precisei, o Senhor me levou a ser conduzida a minha criação pela avó para que eu fosse, para que eu conhecesse o Senhor Jesus e fosse salva por Ele. Mas dentro de tudo isso havia caixinhas dentro de mim, que eram caixinhas de necessidades familiares. E uma das necessidades muito forte era a presença masculina do meu pai. Que claro, quando o casal separa, cada um vai para um lado, então a vida anda, e aí aquele filho que ficou ali no meio, ele começa talvez ficar um pouquinho mais. E o meu pai foi fazer a vida dele, minha mãe também, e tá tudo bem. Só que dentro dessas separações, os filhos é que são os maiores prejudicados. E eu fui uma. Porque eu, depois de grande, eu comecei a perceber a minha necessidade de ter sido criada com meu pai. E eu tinha um vô que era maravilhoso, mas ele não era o meu pai. E o pai, ele era presente da forma dele, das necessidades, ali correndo, me levava num médico, buscava um boletim escolar. Mas eram aquelas necessidades do filho, quando tem o seu pai próximo. Criando, que eu quero dizer. E dentro dessas necessidades, houve uma carência, veio uma carência muito grande dentro de mim. Que eu comecei a pensar que iria suprir com os amores. Então eu comecei a procurar o meu pai, aquele pai que eu não tive, através de relacionamentos. E irmãos, eu fui procurando e essa necessidade foi me trazendo. Claro, eu nunca fui uma mulher promíscua, eu nunca fui uma mulher de fazer as coisas erradas, mas eu procurava aquela necessidade do meu pai na minha infância, nos meus amores. E é óbvio que eu não encontrei. E o Senhor ali, Ele foi me conduzindo. Ele foi me conduzindo porque, na verdade, Ele queria dizer para mim que Ele era o meu pai. Ele era o meu pai. E sabe, irmãos, quando o Senhor Jesus levou meu pai, eu fiquei sem falar a palavra pai. E um dia eu me peguei sentindo uma saudade de falar a palavra pai. E eu me ajoelhei e eu comecei a dizer, pai. E parece que aquela palavra soava e ela ia alto. Naquela oração eu pude entender que o meu pai era Jesus. E que tudo que eu busquei, os amores que eu busquei, que não deram certo, porque eu estava buscando da forma errada. Eu estava buscando o meu pai da infância num homem. Um homem que eu não tinha perguntado se o Senhor Jesus permitia. Um homem que eu não tinha certeza de que iria ficar comigo. Mas eu procurava. Por quê? Porque eu fui marcada por isso.
E a minha carência começou a me levar para esses lados. Mas precisou acontecer algo na minha vida. Aonde eu vivi 8 anos para que eu conhecesse o Senhor Jesus de uma forma muito estranha. Que foi através daquele 8 anos de luta, de coisas que muitas vezes mulheres irão se identificar aqui com relacionamentos abusivos, mas que aquele relacionamento, ele fez algo na minha vida. Ele fez com que eu me alinhasse ao Senhor Jesus. Ele fez com que eu conhecesse o que é buscar e o que é conhecer o Senhor através da dor. E depois que esse relacionamento se foi, irmãos, e eu saí desse relacionamento e eu me achei, e eu me enxerguei, e eu disse, Senhor, eu tô tão enferidada, só que eram não só feridas desses 8 anos, mas eram feridas da vida inteira. E eu disse para o Senhor, eu tô tão enferidada, que as feridas fedem, tem pus. E eu preciso que tu limpe de dentro para fora. E não sabendo eu que o Senhor precisava fazer isso, para que eu conhecesse o único Pai que eu tenho, que se chama Jesus. Aquele Pai que não vai me deixar, aquele Pai que não vai me abandonar, aquele Pai que nunca vai me trair, aquele Pai que não vai olhar para mulher nenhuma. E esse Pai é Jesus. E eu quero falar para você que hoje procura um pai nos relacionamentos abusivos, relacionamentos de dores. Você que procura, eu te digo, eu procurei a minha vida inteira e eu não encontrei. Eu só encontrei o Pai verdadeiro quando eu tive a noção de que o Senhor era o Pai. E de que Ele vai me dar a salvação. E de que Ele iria me curar daquelas dores que nasceram em mim dentro do ventre da minha mãe. Dores profundas, irmãos. Dores que eu carreguei até hoje. Eu estou com 51 anos de idade. E o Senhor me curou. E Ele me revelou, eu sou teu Pai, que não te abandono, que não te faço chorar, e mais, e que te darei a salvação eterna. Então hoje eu venho te dizer, a você mulher, a você homem, porque não é por ser um homem que não procura, às vezes a mulher, aquela mãe que não teve, aquele abandono de mãe, daí vai procurando nas mulheres também e não encontra. Porque sabe por quê? O Senhor é pai, o Senhor é mãe, o Senhor é o irmão que você não teve, o Senhor é aquele pai que te jogou lá no orfanato, que te deu para uma família que tu ficou rolando, que te deu para uma família que dentro dessa família alguém abusou de ti. Ele é o teu pai e Ele não te abandona. Então eu quero deixar esse testemunho para você que tem dores de separação de pais que eu tive durante muito tempo. Mas o Senhor me curou. E naquele dia que eu disse que eu estava enferidada, eu pude perceber que não era somente a ferida daquele relacionamento de 9, mas era a ferida da vida. E ali o Senhor curou. E depois que Ele curou, sabe o que Ele fez? Ele me presenteou
Ele me deu de presente um algo maravilhoso. Que depois eu acho que vem a segunda etapa desse testemunho. Porque tem um desfecho tudo isso. E esse desfecho, ele tem nome. Esse desfecho, ele tem o Senhor nos detalhes que hoje eu estou vivendo. E é tão bom dizer que parece um filme, mas que tem um final feliz. E que você pode viver esse final feliz também. Você pode viver esse algo que eu vivi. Talvez você diga, mulher, hoje o meu dedo é podre, como tem essa palavra, não sei, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala muito. Meu dedo é podre, eu não consigo acertar. Outro dia uma mulher me disse assim, uma pessoa me disse, eu volto para aquelas pessoas que me machucam. E sabe o que eu disse para ela? Dobra o teu joelho e ora. Entrega essa área que te machuca, essa área que faz tu sofrer, entrega na mão do Senhor. Porque Ele muda, irmãos. Ele muda o quadro. E no segundo testemunho, eu quero voltar aqui e testemunhar do que Deus fez na minha vida. E depois, nesse segundo testemunho, existe uma outra palavra que o Senhor me deu e que hoje eu pego ela com muita força, principalmente quando eu estou precisando, que é o Salmo 91, aonde ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E quando eu preciso muito, irmãos, eu pego esse salmo e eu digo, Senhor, me esconde, me protege e me livra de todo o mal. Eu, minha família, meus amigos, minha igreja, todos aqueles que eu amo, eu peço ao Senhor esconder no esconderijo do Altíssimo. Então hoje seria esse meu testemunho. E eu digo para você, mulher, entrega ao Senhor esta carência de pai que você não teve. Porque o teu pai é Jesus. É o meu pai. E ele mostrou para mim que ele é o meu pai com um homem. Ele é o meu pai sem um homem. Ele é o meu pai sozinha, casada. Ele é o meu pai. Esse é meu testemunho. Eu digo para você, conheça Jesus através da tua oração de joelho dobrado lá da minha avó. Que hoje eu posso entender que o joelho dobrado ele faz uma diferença tremenda na vida da gente. Quando nós oramos pelos nossos filhos, quando nós oramos pela nossa casa, quando nós oramos por algo que nós precisamos, o joelho dobrado quer dizer rendição. Eu estou me rendendo, Senhor. Eu preciso de Ti, eu não aguento mais. Faça isso, entrega a tua carência na palma da mão do Senhor Jesus. E eu agradeço por esse canal. E eu digo para você hoje, não somente assista, mas inscreva-se, nos ajude a divulgar ele. Porque o Senhor, ele deu uma promessa para Ive, que esse canal ele iria por muitos e muitas pessoas ele iria alcançar, mas ele só vai alcançar se você se inscrever. Então inscreva-se, adicione o sininho ali, aperte o sininho para quando tiver um testemunho novo, você saber, olha, tem testemunho lá no canal novamente. Fale do canal, inscreva-se, porque vale a pena. Esse canal foi Jesus que deu para Ive abrir ele, para que nós colhesse testemunhos de vida,
testemunho do que Deus fez e da forma que a gente conheceu Jesus. Então eu agradeço e louvo ao Senhor por esse canal, porque certamente esse testemunho vai alcançar pessoas, assim como outros testemunhos que já passaram por aqui e que passarão por aqui, porque haverá testemunhos sempre no canal. Eu agradeço. Obrigada.